trilha sonora é um detalhe que pode acompanhar as diversas cenas de romance. Desta vez, quem entra em cena é o som da banda Radiolaria, que escolheu Grafite para representar seu novo single, Beijo de Cinema. Começamos pelo meio, a minha falsidade, a sua intuição. Entregamos sem receios, recados indecentes, coisas de afirmação. Te dei um beijo de cinema, molhado sem educação. A banda é uma banda independente e quando a gente foi lançar o clipe a gente precisava de ser ágil, né? E ao mesmo tempo a gente não dispunha da estrutura, não só financeira naquele momento, como a estrutura mesmo de procurar diretor, de ter a questão do roteiro, essas coisas tomam tempo, montar a equipe e tal. E aí eu tive uma ideia, assim, um dia, por que a gente não pinta, não filma um artista plástico pintando uma parede em branco, assim, fazendo uma coisa meio que como chama aquelas tomadas da GoPro? Aquelas tomadas de rápidas, um time-lapse. Foi um clipe mais conceitual, até mesmo porque a gente vinha de um clipe, As Palavras, que foi um clipe feito da maneira tradicional. Teve um diretor, uma equipe de filmagem, locações, atores. Então, nesse clipe a gente quis fazer uma coisa que fosse de baixo custo, mas que fosse uma coisa conceitual. Então, a gente mesmo dirigiu, a gente mesmo fez roteiro, a gente filmou. E acho que é esse caráter mesmo caseiro que eu acho que deu um charme na coisa. Eu utilizei recursos que é presente no cinema, como aquela contagem regressiva, eu incrementei em alguns olhos, que eu busquei também fazer isso, não perder a minha pegada de trabalho e transmitir o que eles queriam com a letra. Então, passei a ideia do casal se beijando no olho de um dos personagens como se eles fossem o espectador do filme, do beijo de cinema. Um fone de ouvido que tem a ver com a questão musical, que já envolve a banda também. Um personagem que eu fiz bem próximo do Charlie Chaplin, que é um ícone de cinema também. Acho que essas coisas foram realçando bem o conceito do trabalho. A gente mais pesquisou trabalhos de artistas que a gente achava que podiam se encaixar nessa proposta nossa do que necessariamente num formato de filmagem, de videoclipe ou de qualquer coisa nesse sentido. A gente pesquisou, e tanto é que chegamos ao Ramar, e foi uma coisa muito free, assim, se você olhar o clipe, há diferenças profundas de iluminação, porque foi feito em um único dia, e era para começar cedo, mas por questões diversas, acabou começando mais tarde, e aí o dia foi caindo, né? O sol foi descendo e a noite começou a surgir. A gente precisou de usar algumas luzes das quais a gente não dispunha naquele momento. Então, se você observar o clipe como um todo, até nisso ele tem essa questão de conceito e de simplicidade. Assim, a gente fez tudo sem muito critério técnico de se preocupar com luz ou com enquadramento e tal. O enquadramento muda ao longo do clipe, são câmeras diferentes, tem uma GoPro embaixo. Um iPhone foi usado em várias partes, né, que é um aparelho celular, não necessariamente uma grande câmera, mas enfim, a gente quis lançar a mão do que estava ao nosso alcance para gravar uma coisa mais conceitual mesmo. Assim. Eu trabalho com designer também e com grafite, eu foco mais na área até do grafite, por ser uma coisa que eu já venho trazendo desde jovem, assim, desde criança. Eu acho que meu trabalho ele tem muito assim referência dos lugares que eu morei, que são Ouro Preto e Paraty. Então tem uma referência assim de questões da natureza, por isso que é uma coisa mais, digamos assim, mais psicodélica, um pouco mais natural, mais fluido. E tem muita questão da expressão das pessoas, que eu busco desses dois lugares, de onde eu convivo. Aí eu tento retratar nessa ideia dos rostos, que são os olhos, as bocas, os narizes, que vão juntando um e outro e formando essas figuras. O processo de realização dele, a gente marcou uma data, né? Depois de ter sido aprovado o esboço que eu fiz, a gente definiu um pouco assim, a paleta de cor, eu vim, conheci aqui o muro que ia ser feito, vi o que combinava com ele, assim, por ele estar um pouco degradado e tal. A gente escolheu o local, assim, porque é um lugar que tinha uma parede que a gente podia usar, basicamente, assim. Foi aqui no Estúdio Locomotiva, onde, coincidentemente,
a gente gravou também a parte de áudio, né? O single foi gravado aqui no estúdio, que é o estúdio do Pedro, nosso tecladista, que é sócio do Olavo Barbie e do Marcelo Guerra. O Marcelinho Guerra, que é o produtor do single, produtor musical. E aí a gente fez aqui, e aí o Pedro, quando a gente lançou a ideia de ser um artista pintando uma parede e tal, na ideia a gente nem sabia ainda se ia ser um grafite ou se ia ser uma coisa mais tradicional e tal. Aí o Pedro falou, olha, eu sempre quis ter uma parede lá em casa que ela está meio subutilizada, vamos dizer assim, eu sempre quis fazer alguma coisa nela. Falou, pronto, vamos juntar a fome com a vontade de comer e fazer essa intervenção, que vai ser o clipe nessa parede. E aí, coincidentemente, acabou que o clipe foi filmado aqui, assim como a parte do áudio da música foi feita aqui também, tudo no Locomotiva aqui em BH. É uma casa, o Pedro, nosso tecladista, mora aqui, então lá embaixo, onde é a sala e tem um jardim de inverno, onde foi pintado o grafite, passamos lá horas discutindo arranjo, discutindo ideias, então acaba que o espaço foi sendo construído, tanto imageticamente como musicalmente. Então, assim, desde arranjos, propriamente a gravação do clipe e a requalificação do espaço, assim, né? Porque numa parede que não era totalmente branca, ela já estava ali um pouco cheia de mofo, a gente requalificou e ficou, assim, um trabalho artístico aliado a essa questão musical. Aqui foi o local onde eles acabaram por decidir onde ia ser feito o trabalho. A gente preocupou bastante com a questão do espaço, né, que aqui é um local mais estreito, então o posicionamento das câmeras para se comprometer. Aí a galera pensou de colocar uma GoPro aqui em cima, uma grande angular, que daria para pegar bem o trabalho, uma câmera que ficou filmando direto aqui de frente, fazendo time-lapse, e duas câmeras que foram colocadas nas laterais aqui, na janela esquerda e na janela direita, que faziam os enquadramentos de foco, assim, quando ia dar mais alguma ênfase em algum detalhe do trabalho. Depois a gente sentou para editar, né? E aí de fato tinha esses diversos olhares. A gente acha que a gente conseguiu dar dentro dessa questão de simplicidade e de objetividade que o conceito propõe, a gente conseguiu dar uma unidade para isso, assim. Foram vários olhares, na verdade, por isso que eu acho que ficou tão legal, assim. Teve algumas imagens que eu fiz, e como eu tenho formação de arquiteto, bem como o Wagner Costa, nosso baixista também, então tivemos olhares diferentes, e também teve a participação da Flávia Neves, que também deu uma outra dimensão, assim. Então foram várias pessoas manuseando câmeras e que deram imagens completamente diferentes, e a gente conseguiu ter esse beijo de cinema de vários ângulos, assim. Queria convidar vocês aqui para assistir no Som em Cena o videoclipe de Beijo de Cinema. Confere aí. Você se foi sem ter um jeito de me olhar às 3 da manhã. Entardeceu e eu só tenho pra te lembrar desejo de voar. Encenamos como estranhos por roteiros prontos, filmes sem diretor. Mascaramos com empenho casos finos, cortes vasos sem uma flor. Te dei um beijo de cinema, molhado e sem educação. Eu te abracei devagar até perder o ar e te mostrar, te entregar meu calor. Teu jeito de me olhar me deixou sem ver que eu queria ter seus desejos de dor. Você se foi sem ter jeito de me olhar às 3 da manhã. Entardeceu e eu só tenho pra te lembrar desejo de fã. Você se foi, me deixou sem poder beijar seu rosto de flor.
Esta sessão do Som em Cena fica por aqui, mas você pode acompanhar outras edições do programa no site da TV Horizonte e também nas nossas redes sociais. Até mais!